É, é alarmante mesmo, é uma notícia inusitada. A Turquia sai da OTAN. Mas primeiro vamos ver o que é a OTAN. A OTAN é uma aliança, é um pacto de países pensando na sua defesa, na sua segurança. Quem é que constitui, quem é que forma essa, essa grande aliança internacional? Uma aliança militar, acima de tudo. É política também, mas ela é principalmente uma, uma instituição militar, é um pacto militar visando a autopreservação, visando a sua própria segurança. Ela é formada pelos Estados Unidos e pelos países europeus. São 32 países europeus. E a Turquia está no Oriente Médio, ela é ali, está no que chamávamos de Ásia Menor, é a Anatólia de antigamente, onde estava Antioquia, que nós conhecemos muito bem do livro de Atos e das cartas de Paulo, que já constituía naquela época um, um, o princípio, a gênese de um império que se tornou depois o Império Otomano, formado por califas. Califas quer dizer aqueles que concentravam grandes poderes nas suas mãos. Então a Turquia decide sair dessa organização, desse pacto militar, da OTAN. Mas por quê? O que é que provocou isso? As ações e os bombardeios de Israel. Israel tem que se defender dos terroristas. Israel, infelizmente, está cercado de terroristas. São terroristas do Hamas, do Jihad Islâmico. Jihad Islâmico, nós sabemos que quer dizer jihad em árabe, quer dizer, guerra santa contra os ímpios, aqueles que não são muçulmanos, não é? São o objeto da guerra dos muçulmanos, que eles pensam que vão implantar a religião muçulmana em todo o mundo. E a Turquia é um país muçulmano, majoritariamente muçulmano. E Israel, nós sabemos, está se defendendo contra os terroristas. São terroristas do Hamas, do Jihad Islâmico, do Hezbollah. Hezbollah no sul do Líbano não é uma organização terrorista pequena. São 100 mil militantes terroristas muçulmanos. E também tem os terroristas dos Houthis, lá no Iêmen, ao sul de Israel. Israel está cercado de terroristas. E, naturalmente, Israel age preventivamente. Ele bombardeia estações de mísseis, bombardeia instituições que preparam, que treinam terroristas, seja no sul do Líbano, seja em Beirute, que é a capital do Líbano, seja também lá no próprio Irã. Nós vimos na semana passada, eu comentei com vocês, queridos ouvintes, como é que Israel atingiu Fuad Shukr, um terrorista que vivia em esconderijos e que foi obrigado a sair dos escombros escusos dos lugares onde ele vinha se escondendo e teve que se expor quando ele foi assistir à posse do novo presidente do Irã. E foi assim que o Mossad aproveitou a oportunidade e atacou seletivamente a ele, que estava instalado numa casa pertencente à guarda revolucionária do Irã. Quer dizer, uma casa que foi destinada para ele com toda a segurança pela guarda revolucionária do Irã, em Teherã. E o Mossad foi lá e eliminou esse terrorista. É claro que
consequências colaterais acabam advindo. E Israel, então, passa a ser condenado por determinados países na comunidade internacional, mas não pelos Estados Unidos. Não é condenado, não é criticado pelos Estados Unidos e nem pelos países europeus que constituem a OTAN. Israel passou a ver, então, esses países europeus e Estados Unidos como uma espécie de países traidores do que ele acha que é a causa palestina. Ele não vê os terroristas, ele vê apenas os efeitos colaterais dos bombardeios israelenses. Resultado, ele passou a acusar Israel de ser um Estado terrorista. Também comparou as ações de Israel com as ações dos terroristas que cercam o Estado de Israel e ameaçam a existência de Israel. E nós sabemos que Israel existe porque é o resultado do cumprimento de profecias. Todos os profetas no Antigo Testamento falaram a respeito do ressurgimento de Israel nos tempos de hoje, quer dizer, no fim dos tempos. E isso foi com a colaboração muito grande de um diplomata brasileiro que chefiou a Sessão Especial das Nações Unidas, em novembro de 1947, que resultou na criação do Estado de Israel nos tempos modernos. Bom, qual é o resultado disso? A Turquia é uma potência. A Turquia não é uma organização terrorista. A Turquia não é o Hamas, não é o Hezbollah, não é os Houthis. A Turquia tem até ogivas nucleares à sua disposição. A Turquia passa a ser o maior perigo para a existência do Estado de Israel. A consequência nós sabemos. Todos aqueles que leem, conhecem os capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Gog e Magog. É uma coligação de estados em torno de Israel, vizinhos próximos ou pouco distantes de Israel, que se pactuam e invadem Israel num determinado tempo, que nós achamos que é agora. Alguns, eu diria até a maioria dos estudiosos, acham que essa coligação contra o Estado de Israel está se fazendo, está se adensando contra o Estado judaico, contra Israel. Nós sabemos, eles irão invadir e conseguem invadir Israel, haverá um grande morticínio, uma grande carnificina de ambos os lados, tanto por parte dos invasores quanto por parte dos israelenses, mas a vitória será dada pelo próprio Deus para Israel. Está escrito, você pode acompanhar, se você não conhece, dê uma lidinha, dê uma lida com atenção nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, Gog e Magog, e procure identificar quais são os países que estarão se aliando com a Turquia para poder invadir e querer, se eles pudessem, destruir Israel. A nossa postura de cristãos, é a postura que deve ser bíblica, a postura de estar com Israel, de orar, de interceder diariamente por Israel. Porque Israel é um milagre de Deus, é um milagre desses tempos. A restauração do povo judeu num Estado independente e poderoso, extremamente poderoso. Nós podemos dizer que Israel é um país muito pequeno, mas tem um poderio militar muito grande, como tem a Turquia também. A nossa postura é de orar por Israel, de interceder por Israel. Por quê? Porque é de Deus. Vejam bem, é de Deus. Estarmos com Israel em apoio, em oração. Em apoio,
de atitudes, não só de palavras, mas de atitudes também, em apoio dos judeus. É o povo que descende de Abraão e de Isaac. É o povo que deu origem ao cristianismo. Lembrando que Jesus era judeu. Então, meus amados irmãos, não se acanhe, não se intimide. Ore, interceda Israel e defenda o Estado judeu perante Deus e perante os homens.